Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e reserve sempre uns minutinhos por dia para receber notícias do hospício, né? Que a proposta é essa, para você que trabalha o dia inteiro, não tem tempo de acompanhar o noticiário, não tem mais saco de ser enganado pela imprensa oficial e vendida e quer estar atualizado sobre assuntos que muitas vezes não são explicados, não são noticiados e quando o são, vem de maneira distorcida. Por exemplo, pergunta a você, meu amigo, minha amiga, tá feliz com a conta de luz? Tá? Tá feliz com a visão estratégica do governo do amor? Pois prepare-se, pessoal, vai aumentar ainda mais o preço da energia elétrica no Brasil. Por quê? Falta de visão diplomática, cegueira ideológica ou incompetência mesmo. A questão é a seguinte, hoje eu vi um post, né, do Maurício Galante, que é um brasileiro que trabalha como vereador lá no Texas, um cara muito interessante, vale a pena seguir, e aí eu fui pesquisar, e ele estava falando da hidrelétrica de Itaipu, a binacional, né? Em 1973 foi feito um acordo entre o governo brasileiro e o governo paraguaio para a construção dessa hidrelétrica, uma das maiores do mundo. Para você ter uma ideia, a construção começou em 1975 e se estendeu até 1982. Bom, no Brasil, o que ela abastece? Entre 10% e 20% do consumo, né? E especialmente nas regiões sul e sudeste, por motivos óbvios. É mais próximo, né? E tem a distribuição através de Furnas. Então, é fundamental, sobretudo se a gente pensar, né, que a região sudeste, mesmo a região sul, são regiões, não é, economicamente muito fortes e que dependem de energia. Agora, a questão é a seguinte. Pelo tratado, pelo que foi estabelecido pelo tratado, a produção ficaria 50% do Brasil, 50% para o Paraguai. Mas o Paraguai não consumia toda aquela energia, né? Só 18% total. Então, ela revendia ao Brasil essa energia a preço de custo, não a preço de mercado, preço de custo, baratinho. Só que aconteceu o seguinte, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, o mundo está mudando. Enquanto o painho fica aí rodando, fazendo discurso com aquelas coisas todas, blá, 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 e falando não sei o que, o mundo está mudando, inteligência artificial tal. O que eu quero dizer? Que o consumo de energia no mundo está se transformando. Por quê? A inteligência artificial, as big techs, não é? Que são essas grandes empresas de tecnologia, precisam de muita energia limpa e constante. E onde é que você tem energia limpa e constante? Itaipu. Tá, aí você fala, mas o que isso tem a ver com essa história que você está contando, Mararo? Muito simples. Em 2023, o Paraguai quitou a dívida que tinha com o Brasil pela construção da hidrelétrica. E a partir de então, ela ficou livre para poder, não é, vender a sua energia. Quer dizer, aliás, não é, o Brasil negociou muito mal isso em 2023, né? No momento em que eles conseguiram essa autonomia, o governo brasileiro tentou, numa canetada, que fez nessa parceria, baixar o preço, né, da energia que era vendida. E é claro, o Paraguai agora está livre. O que eu quero dizer? As empresas de tecnologia precisam de energia limpa, não é? E que seja sustentável. Eles têm, o Paraguai, 50% da produção de Itaipu. O que está acontecendo? O Paraguai está atraindo essas empresas para lá, né? Então, uma porrada de empresas, não é? A Microsoft, o Google, a Amazon, né? Várias big techs estão indo para lá, né? Ou seja, o Paraguai está atraindo investimentos e vai lucrar bastante. Agora, quais os resultados disso para o Brasil? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Primeiro, vai ter, claro, redução da energia barata. Claro, não é? Acabou a mamata, acabou a molezinha, acabou o preço de custo. Já era. Segundo, o governo que fala, né? Assiste o nosso episódio da Flop 30, foi lá no começo do canal. O governo, né, que fala de preservar a natureza, vai ter que fazer o quê? Vai ter que acionar a termoelétrica, que é muito mais cara e que polui pra caramba. Viva o governo do amor.
o aumento no preço da energia elétrica, e vai, ó, chegou no seu bolso, né? Custa caro, amor, não é? E outra coisa, o Paraguai ganha uma grande autonomia em relação ao Brasil. E claro, está se aproximando dos Estados Unidos. E aí a gente volta àquilo que eu falo o tempo todo. Eixo do caos, né? Que o Brasil, né, e os governos latino-americanos ligando ao Foro de São Paulo, mais as ditaduras da China, né, a ditadura do Irã terrível, né, que patrocina terrorismo islâmico, a Rússia, a Coreia do Norte, esse eixo do caos que só traz atraso. E o Paraguai está assinando uma série de acordos com os Estados Unidos, inclusive de segurança, e atraindo esses investimentos. O que isso demonstra? Primeiro, é necessário ter uma visão de futuro, né? Vale lembrar que em 2022, né, no governo do Jair Bolsonaro, houve grandes investimentos, eu vou até ler aqui, para energia eólica, especialmente lá na região Nordeste, energia que vem do vento, né, gera energia elétrica através do vento. O decreto 10.946 de janeiro de 22 estabeleceu diretrizes para a cessão de uso de áreas dos mares brasileiros para a geração de energia elétrica. O projeto visa explorar um potencial estimado de até 700 gigawatts, que daria dezenas e dezenas de Itaipu. Em 2019, né, o Brasil produzia 15, né, gigawatts, e no final de 22 chegou a 24 gigawatts. Então, um crescimento expressivo. Então, existia a preocupação, né, de olhar para o futuro. Né? E esse governo não olha, ficar fechado nessa questão ideológica, não é? Itaipu a gente sabe, não é, que fica, né, muito cabide de emprego, né, o conselho de Itaipu, você vê, manda um monte de gente lá, acho que até a Jandia já foi do conselho de Itaipu. Então, Brasil, perde dinheiro, nós vamos pagar energia mais cara, os outros países da região evoluindo, crescendo, e o Brasil fechado num governo corrupto, ineficiente, cego ideologicamente. Pessoal, acorda Brasil. Ou o Brasil se adapta ao mundo, ou a gente vai ficar muito para trás. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, espero ter deixado claro, né? Construímos com o Paraguai a hidrelétrica até 2023, metade para cada país da energia gerada. O Paraguai consumia muito pouco, aí o Paraguai vendia para o Brasil a preço de custo. Em 2023, quitou, o Brasil não negociou, né, o governo do amor não negociou, e um monte de big techs começam a se instalar no Paraguai e vai consumir essa energia que era vendida para nós a preço de custo. Quem é que vai pagar a diferença? Você. Bom, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, meus amados, minhas amadas, uma excelente semana para vocês. Curta, comente, compartilhe, tá? Eu sei que ontem foi domingão, né? O pessoal não viu, tem um vídeo bacana de ontem com boas notícias. Fiquem todos com Deus e até a próxima.